Olá, eu sou a Paula de Savoy e esse é o Resumo News, um canal de resumo semanal sobre política e geopolítica. As principais notícias da semana separada para você, logo após a vinheta. Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Foi quem? Então, assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime... Ninguém está conformado em estar preso. A gente enfrenta, né, a prisão, e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer, nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi por corrupção. Os outros condenados, né, Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade. O Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Quem domina e quem tem a caneta na mão hoje é praticamente um cara. Esse mesmo cara tá indo lá no Rio de Janeiro, querendo saber o que está acontecendo com a operação no Rio de Janeiro. Então, assim, o parlamento foi reduzido, nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Eu não tenho. Senão amanhã eu vou pra cadeia. Então não há o que fazer contra uma ditadura. Se alguém tivesse solução aí, me apresenta, que eu faço. Agora, fica muito fácil querer cobrar algo, sendo que nós não temos esse meio. É como se o meu time, caramba, tivesse 11 jogadores de um lado e o outro time tem 22 jogadores, tem 30 jogadores e o juiz é deles ainda. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, escuta o que eu tô te dizendo. Nós estamos a passos largos a um ponto de que acabou a democracia aqui no nosso país. Repito, acabou. Aí vem uns retardados falar comigo assim, ai, que democracia é essa que você continua falando, que a direita continua falando? Democracia é essa que todos os candidatos da direita no mundo sofrem perseguições e quase são mortos. Democracia é essa que eu, parlamentar, tenho quase 100 processos, nenhum por corrupção e vários por fala. Democracia e ditadura é essa que eu tenho um processo lá no STF, qualquer hora eles podem desengavetar e falar, você vai preso. Por quê? Porque eu fiz lavagem de dinheiro, porque eu cometi rachadinha? Não, pô. Porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu não posso falar que o céu é azul, que o pipoqueiro faz pipoca, mas não. Ele tá com crise de soluços? Como é que está o Tá com bastante crise de soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu. Dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque tá com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está. Então a situação tá muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque, obviamente, era o Bolsonaro. Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa concordar com tudo com ele. Eu não concordo com tudo com o Bolsonaro, eu não concordo nem com a minha mãe, eu vou concordar com o político. Agora, você precisa compreender que as coisas estão desbalanceadas. Imagina se uma COP, que era um evento para poder defender o meio ambiente, na época do Bolsonaro pegasse fogo. Na época do Bolsonaro, as queimadas na Amazônia foi menor e eles botaram a culpa no Bolsonaro. Agora, nas épocas do Lula, que teve recordes de queimadas, a culpa só não é do Bolsonaro, que ele não tá solto. Porque se ele estivesse na rua, ele ia falar que o Bolsonaro foi lá e botou um botijão de gás lá pra explodir. Você tem nada no Brasil seguindo. Mas ainda assim as pessoas, infelizmente, ficam enganadas e muita gente cúmplice do que está acontecendo. Eu espero que ano que vem, esse ano, com a anistia sendo aprovada, ano que vem a gente tendo uma boa margem no Congresso, principalmente no Senado, principalmente ali na Câmara, que a gente consiga reverter e reequilibrar os poderes aqui no nosso Brasil, porque infelizmente hoje só é um cara que comanda. Uma notícia que chega agora de Brasília.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso agora há pouco, lá justamente na capital federal. A prisão é preventiva e foi solicitada pela Polícia Federal. Segundo as informações iniciais, não se trata, portanto, ainda do cumprimento de pena, mas de uma medida cautelar. As informações apontam que Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Mais detalhes nós traremos ao longo, evidentemente, deste Jornal da Manhã. E nós lembramos também que ontem, nós tivemos inclusive o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, que a defesa solicitou na sexta-feira, ontem, portanto, ao ministro Alexandre de Moraes, que ele mantenha o ex-presidente em prisão domiciliar, sobre a justificativa de uma prisão domiciliar humanitária. Ele também alegou o risco concreto à vida e também impossibilidade do tratamento no sistema prisional. A defesa protocolou, então, uma série de documentos, justamente como exames médicos de Bolsonaro, para justificar esse pedido. Os advogados afirmam, inclusive, que a saúde do ex-presidente se encontra debilitada e também um quadro de doenças que exigiria acompanhamento especializado. A defesa também, seus advogados, argumentam que Bolsonaro já precisou ser levado ao hospital 3 vezes desde o início aí da prisão domiciliar, enfrentando episódios recorrentes de soluços e também que chegaram a provocar até falta de ar e desmaio. Nós lembramos o seguinte, então nós estamos com essa informação agora que chega de Brasília, mas nós vamos lembrar então do julgamento. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele foi, inclusive, na época lá, participação de uma tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes também, a pena, então, 27 anos e 3 meses, portanto, em regime fechado. Foi a primeira vez que um ex-presidente eleito foi colocado justamente aí no banco dos réus por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, agora chega essa informação, nós vamos repeti-la, portanto, que o ex-presidente Bolsonaro, ele foi preso neste sábado, dia 22, portanto, prisão preventiva, foi solicitada pela Polícia Federal. Segundo as primeiras informações que estão sendo apuradas, essas informações iniciais, não se trata então desse cumprimento de pena de mais uma medida cautelar. Então, não haveria relação com o julgamento que foi feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão. Havia ontem toda uma situação já nos bastidores da imprensa, seja Brasília, aqui em São Paulo, da possibilidade do início do cumprimento dessa condenação de 27 anos de prisão. Isso estava nos bastidores aqui em Brasília, aqui em São Paulo, evidentemente, já que os recursos estão sendo analisados e eles estão sendo vencidos também, esses recursos, essas análises. Portanto, ontem, então, a defesa fez esse pedido para que ele não fosse, então, levado ao penitenciário, o sistema prisional ali em Brasília, pudesse continuar lá no regime domiciliar na sua residência. Foi feito ontem esse pedido formal dos advogados de Bolsonaro e agora chega essa informação diretamente lá de Brasília, que teria sido, então, preso de uma maneira preventiva, numa medida cautelar, que não haveria relação com esta condenação. Claro que vamos continuar acompanhando tudo, a movimentação da reportagem da Jovem Pan também em Brasília, pois não, Danúbia Braga? Olha, Matos, a gente tem a nota oficial da Polícia Federal, que cumpriu, então, neste sábado, no dia 22 de novembro, um mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode dizer a respeito e sempre enfatizar é que ele foi preso preventivamente em prisão domiciliar e ele precisava seguir algumas regras, alguma série de determinações, entre elas, como não falar com investigados, tinha questão do horário, uso de tornozeleira eletrônica. Ele utilizava nessa tornozeleira eletrônica, estava proibido ali também de entrar nas redes sociais e, por meio de terceiros, também cumpria um recolhimento domiciliar das 7 da noite até as 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira e em tempo integral aos fins de semana e feriados. Então, é claro que a gente ainda vai chegando às primeiras informações. Pode ser que essa prisão preventiva por descumprimento de alguma questão cautelar tenha a ver com algum descumprimento dessas determinações. A gente também lembra que, paralelamente a isso, o julgamento da trama golpista, onde ele foi condenado a 27 anos de prisão, está prestes a terminar. Então, a gente está recebendo ainda as primeiras informações e o que nós temos, então, é que ele foi preso preventivamente, de acordo com um pedido da Polícia Federal, por um cumprimento de decisão do STF. Marcos. Muito bem, vamos a Brasília. Claro que esse tema aí vai dominar todas as atenções neste final de semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, então, preventivamente a pedido da Polícia Federal. Vamos ao vivo a Brasília com o André Anelli. Anelli, havia uma expectativa desde ontem, mas eu queria que você explicasse. A nota é muito sucinta, Apenas o cumprimento da prisão. Seja bem-vindo, muito bom dia.
Obrigado, muito bom dia a você e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Por volta de 6 da manhã, um comboio liderado pela Polícia Federal deixou esse condomínio residencial onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na capital federal, com destino à Superintendência da Polícia Federal. As informações que nós temos até o momento, por meio de uma confirmação de um membro do PL, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente da República, é que ele foi levado daqui por volta de 6 horas da manhã, justamente em cumprimento então a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, cumprindo então a Polícia Federal cumprindo, então, essa determinação do STF. Existe já uma nota postada também no site da corporação da Polícia Federal, que é muito sucinta, diz apenas que a corporação cumpriu um mandado de prisão preventiva, mas não cita o nome do ex-presidente da República. A apuração que nós temos é que sim, ele foi levado daqui do condomínio, ou seja, da casa onde ele mora em Brasília, onde cumpria a prisão domiciliar, para a Superintendência da Polícia Federal. A polícia até o momento não disse se essa prisão preventiva se dava por conta do risco de fuga, uma vez que a própria casa do ex-presidente da República era monitorada 24 horas por dia por um forte aparato policial e que por conta disso, então, não haveria a possibilidade, pelo menos no curto espaço de tempo, de fuga do ex-presidente da República. A gente reitera ainda que nas últimas horas surgiram informações de uma piora no estado de saúde do ex-presidente da República, com soluços intermitentes. Ele também estaria vomitando e, como tudo isso, consequência daquela facada que ele levou em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando era candidato à presidência da República. De lá para cá ele passou por diversas cirurgias, teve então sequelas, consequências no sistema digestivo, principalmente na região do intestino, e isso fez com que os advogados do ex-presidente da República tivessem protocolado nas últimas horas um pedido de cumprimento de prisão domiciliar para essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão, a qual, então, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022. Portanto, houve esse pedido de que a pena fosse cumprida domiciliarmente, ou seja, em casa, mas, pelo que a gente tem agora de informações, a Polícia Federal o levou preventivamente para a Superintendência da PF, aqui mesmo na capital federal, e a Polícia Federal, até o momento, ainda não revelou novas informações a respeito dessa movimentação. A gente destaca ainda que o ex-presidente da República, ele estava preso em casa, mas era uma prisão cautelar por conta de descumprimento de medidas cautelares, medidas essas que o impediam de dar entrevista, de se comunicar com o público. Enfim, isso acabou sendo descumprido, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, pelo ex-presidente da República, e isso o levou então a ficar preso em casa, e agora, neste sábado, então, a polícia o levou para a Superintendência da PF. A gente segue acompanhando. Exatamente, André Anelli, essa informação, então eu gostaria que você reforçasse, então agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57, eu vou continuar com você, evidentemente, Anelli, para você trazer os detalhes. Ainda não há uma informação, quem decretou, muito se fala até, evidentemente, da possibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Então seria um preparativo para o cumprimento dessa pena que ele foi condenado pelo julgamento lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Exatamente. As informações que nós temos é que, de forma preventiva, ele foi levado aqui do condomínio, então, para a Superintendência da Polícia Federal. Uma nota muito curta já foi publicada pela Polícia Federal. Repito, não cita o ex-presidente da República, mas diz que foi cumprida, então, uma determinação de prisão preventiva. A gente volta a destacar que, nas últimas horas, houve uma movimentação, principalmente aqui no condomínio fechado, onde vive o ex-presidente da República, em Brasília, por conta de uma piora no estado de saúde dele, soluços intermitentes, vômitos, e que estariam, então, provocando a possibilidade e a necessidade de que ele fosse novamente internado, de preferência no Hospital Particular DF Star, que fica na Asa Norte, uma área nobre aqui de Brasília, para um tratamento, então, preventivo contra esses sintomas, que são, repito, uma consequência daquela facada que ele levou em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando era candidato à presidência da República. Os próprios advogados do ex-presidente da República defendiam que, por conta dessa condição de saúde, o ex-presidente ficasse em casa, cumprisse essa determinação de pena de 27 anos e 3 meses de prisão em casa, devido ao seu estado de saúde muito debilitado. O ex-presidente, inclusive, não apenas toma medicamentos para mitigar todas essas consequências no sistema digestivo, todos esses sintomas, mas também medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, que seriam, então, justamente para acalmar o ex-presidente da República, que estaria mais agitado nos últimos dias. E, então, esse foi o argumento, essa foi a argumentação usada pela defesa para que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficasse em
casa, cumprisse essa pena, onde ele já estava preso, mas de forma cautelar. Repito, ele não estava cumprindo pena ainda em casa, mas sim por conta, então, de descumprimento de medidas cautelares que o impediam de fazer comunicação com seus apoiadores, com seus eleitores, que o proibiam de fazer postagens nas redes sociais, de dar entrevistas, e por isso, então, nos últimos dias, nas últimas semanas, ele já estava em casa cumprindo essa prisão domiciliar. Não se tratava da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, mas sim, então, de uma medida cautelar e que agora acaba se transformando em uma prisão preventiva, possivelmente, a gente ainda não tem a confirmação, mas possivelmente por conta, então, de um risco de fuga, mas isso não foi confirmado justamente porque a casa do ex-presidente da República é monitorada 24 horas por dia, um forte aparato policial se encontra aqui nesse condomínio, o que iria dificultar essa possibilidade de fuga dele daqui. Chupa, Xandão! O ministro Fux, mais uma vez, ele fez de novo. Acaba de inocentar o presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações, em especial da tentativa de golpe de Estado. Portanto, mais uma narrativa acaba de afundar, a Globo está completamente desesperada, o Lula, então, nem se fala. E é claro que uma multidão já está indo para as ruas neste exato momento comemorar e muito. E esta notícia vem num momento muito importante, a partir do momento que o Xandão já estava planejando mandar Bolsonaro pra papuda. Mas as coisas mudaram. Durante os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, a esquerda e grande parte da imprensa do nosso país acusaram o nosso presidente de ser autoritário e ditador. O fato, na verdade, é de que Bolsonaro acabou apenas com a mata da Lei Rouanet e também acabou com a verba publicitária da Globo, por exemplo. Então, a esquerda e a imprensa passaram a fazer tais acusações, já que acusá-lo de corrupto não tinha como. Mas essa estratégia é naturalmente comum a partir do momento que a esquerda não aceita a vitória da oposição da direita. Sempre que eles são contrariados, eles acusam o outro lado de ser autoritário. Mesmo assim, Jair Bolsonaro completou seu governo de maneira espetacular, com superávit nas contas, Petrobras, Correios, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, todos eles com superávit, ou seja, com dinheiro sobrando nas contas. No entanto, a esquerda não gostou disso. Resolveu então trabalhar fortemente para que Lula voltasse ao poder juntamente com ministros do Supremo. Pelo menos é isso que muita gente tem acusado por aí. E boa parte da imprensa brasileira, quando Lula chegou mais uma vez à presidência lá em Brasília, comemorou e muito, sem medo de demonstrar que estava muito feliz, inclusive, né? Bom, alguns anos se passaram e eles conseguiram emplacar a narrativa de que Bolsonaro teria tentado um golpe de Estado. Uma justificativa para colocar atrás das grades e, consequentemente, proibido de concorrer em 2026 e, dessa vez, anular, de uma vez por todas, a esquerda, em especial o Lula e o PT. Mas o ministro Fux, de maneira espetacular, mais uma vez, pela segunda vez, fez isso aqui. É hoje que você vai ter a grande oportunidade de começar a fazer do zero e sem nenhuma experiência estes resultados aqui. 300 é o que você vai poder fazer a partir de hoje, num único dia. Vezes 7, portanto, em uma semana, mais de 2.000. Vezes 4, portanto, em um mês, em 4 semanas, mais de 8.000. E quem já tá fazendo, tá bem feliz da vida. E eu posso te provar, portanto, que não se trata de golpe ou qualquer outra porcaria de joguinho que você já tenha visto por aí. É um método sério que eu mesmo desenvolvi usando a inteligência artificial. E já tô fazendo aí mais de 600 por dia. Parece mentira, mas às vezes eu consigo ganhar R$1.000 em um único dia. Olha, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. E a minha família, ela te agradece e te manda um abraço. Sucesso a todos. Sou um dos vereadores mais bem votados da história daqui da minha cidade, eleito pelo PL, o mesmo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro. Por isso que eu quero colocar a minha credibilidade à sua disposição como prova de que realmente funciona. Por isso que eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes e te ensinar como que você vai começar do zero e chegar nestes resultados. Cid igualmente disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram os seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. É uma foto de manifestações ocorridas. Uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013, quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar
ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso a gente está demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E aí, senhor... Todas as acusações, todas as narrativas estão devidamente canceladas. Todas as narrativas desmentidas. Jair Bolsonaro é inocente, não praticou tentativa de golpe de Estado, coisa nenhuma. Não roubou Petrobras, não roubou Caixa Econômica, não roubou os Correios. O grande erro de Jair Bolsonaro foi ter sido honesto, trabalhador e defensor dos valores de Deus, pátria, família e liberdade. O grande erro de Jair Bolsonaro é continuar levando milhões de pessoas às ruas, mesmo preso de maneira injusta há mais de 100 dias dentro da sua casa. Agora, com essa decisão, Jair Bolsonaro merece imediatamente sair de maneira livre, mandar a PF pro inferno e inclusive sair de peito erguido, cabeça levantada da porta da frente da sua casa. E até agora eu me pergunto, aonde que está toda essa energia para condenar pessoas por tentativa de golpe de Estado? Em relação à turminha do MST, do PT, do PSOL, que invadiram inúmeras vezes Brasília, o Supremo Congresso Nacional, em meados de 2015, 2016, 2017, 2018, anos sucessivos, depredações de patrimônio público, privado, incendiando ministérios em Brasília. Tudo isso porque eles não concordavam com o impeachment da Dilma Rousseff, alegavam que era um golpe. Até hoje, nenhuma pessoa está respondendo por isso, mas Jair Bolsonaro, pelo simples fato de ter questionado o nosso país, por ter questionado o sistema do nosso país, está recebendo, aliás, estava recebendo essa injustiça até agora há pouco. Mas com essa decisão do Fux e levando Fux, a relatoria deste caso ao Bolsonaro para a primeira turma, e você sabe, né, o Fux está agora na primeira turma, nós teremos uma votação que vai de uma vez por todas libertar Jair Bolsonaro. E essa decisão do Fux está sendo usada pela defesa do presidente Bolsonaro como uma ferramenta para impetrar outros recursos e dessa vez dar um checkmate de uma vez por todas no Xandão. É claro, todo cidadão de bem precisa parabenizar, aplaudir de pé a coragem de um juiz de carreira de verdade que tem nesse Supremo do nosso país. Um homem que resolveu se levantar e defender de verdade a Constituição. Vejam só que bizarro, nós estamos vivendo um país, um momento no nosso Brasil é tão estranho que a partir do momento que alguém passa a defender a lei, a ordem, a democracia, é colocado como um cara estranho. Mas o ministro Fux, com muita coragem, na cara do Xandão, na frente do Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, fez algo que todos nós brasileiros estávamos esperando. E detalhe, este vídeo é recente do ministro Fux. É a segunda vez que ele profere uma decisão como essa. Enfim, podemos comemorar e muito. Essa é uma grande vitória, acredite. Agora eu vou te explicar em detalhes e te provar como que será possível você sair do zero sem nenhuma experiência com tecnologia, com celular ou computador e fazer estes resultados aqui, ó. 301 dias vezes 7 dias em uma semana, mais de 2.000 vezes 4 semanas em um mês, mais de 8.000. Saiba que o Henrique, que é seguidor daqui do meu canal, deu a oportunidade de eu ensinar ele e ele já está fazendo estes resultados aqui. O método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado. Todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Mas ainda assim você está duvidando e pensando se é pra você. De repente, deve estar passando o seguinte na sua cabeça. Por exemplo, Felipe, eu até gostei, só que é o seguinte, eu tenho uma rotina muito agitada e eu acho que não vou ter tempo e vai demandar muito de mim. Sinceramente, tô em dúvida ainda. Então tá bom, eu te mostro a Carla, que é mãe de 2 filhos pequenos, de 2 bebês, e tá conseguindo fazer estes resultados. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei.
Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, para você começar a partir de agora é muito simples. Basta clicar agora mesmo neste link que eu deixei logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo. Clicando neste link, você será imediatamente direcionado para uma outra página aqui na internet. E aí você vai ter acesso a uma aula totalmente gratuita e ter a oportunidade de se inscrever num método super potente para fazer com que você coloque isso aqui, ó. Isso tudo aqui no seu bolso, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então não perca tempo, clique agora mesmo no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando. Autoritário, combater os cartéis de drogas é algo, segundo a presidente do México, autoritário e fascista. Ilegal. E se você não tá sabendo, eu vi muito pouco sobre isso no Brasil, já que a gente estava falando de narcostado. Se você não tá sabendo, durante o final de semana, a cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, é assim que se fala esse troço? Essa eu nem conheço. E outras cidades, elas foram tomadas por protestos. Depois que o ex-prefeito da cidade de Uruapan, no México, o Carlos Manzo, foi assassinado pelos cartéis de drogas. E uma coisa que chamou a atenção é que o protesto reuniu gente de todas as idades. Chamavam isso de protesto da geração Z, mas os protestos tinham gente de todas as idades, tinha muita gente jovem, mas tinha idosos, pessoas vestindo camisas brancas, chapéus de cowboy, em homenagem ao Carlos Manzo. E, para surpresa de ninguém, a resposta do governo do México a esses protestos duríssimos, o México que é governado por uma militante de esquerda, uma comunista, o protesto não foi o endurecimento da luta ao crime organizado, mas sim o de chamar os manifestantes de desestabilizadores da democracia e atribuir a sua organização a fascistas. O México é mais um caso, como eu disse, de um país governado pela esquerda. E até onde eu me lembro, um dos raros casos de um país que nunca esteve na mão da direita. E o México, consequentemente, foi absolutamente tomado pelo crime organizado. Desde que o Partido Socialista Morena foi criado e chegou ao poder em 2018, depois conquistou uma supermaioria do Legislativo em 2024, as taxas de homicídio do México estão entre as mais altas do mundo. E eu sempre chamo a atenção para essa união da esquerda em proteção ao narcoterrorismo. Né? A população ela vai às ruas para protestar contra a violência e a resposta do presidente do México, da presidente do México, é dizer que a guerra às drogas é ilegal e fascista. E você não precisa acreditar em mim. Vejam vocês mesmos o que a presidente Sheinbaum falou. El narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca o las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Combater os cartéis de drogas é algo, segundo a presidente do México, autoritário e fascista. Ilegal. Vejam o que ela diz. Uma ameaça à democracia. Esses são os caras que falam que querem salvar a democracia. E é por isso que eu digo, quando essa gente fala sobre democracia, eles estão falando sobre outra coisa. Eles não estão falando sobre a mesma coisa que você e eu. Por isso que a Coreia do Norte se chama República Democrática da Coreia. A Alemanha comunista se chamava República Democrática Alemã. A de vários países, Argélia, Congo, Nepal, todos colocam democrático no nome. Todos eles têm democracia no nome, porque o significado para eles dessa palavra é outro. Por isso que Paulo Figueiredo é inimigo da democracia, Eduardo Bolsonaro é inimigo da democracia. Mas os traficantes não. Porque a democracia para eles é o que o Lula chama de democracia relativa da Venezuela. E a democracia que a Cláudia Sheinbaum diz que é a democracia que não combate o tráfico. Qualquer coisa diferente disso é o que? É fascismo. A Manuela Dávila, não sei porque o vídeo não está aqui, mas Manuela Dávila estava com enorme dificuldade de chamar o Maduro de ditador. Eles não conseguem, é outra coisa para eles esse negócio de democracia. Então Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro agora em El Salvador, estudando o modelo do Bukele, que pegou o país de um dos mais violentos do mundo e transformou no mais seguro do mundo. Né? Mais de 1000 dias sem um homicídio no país. E uma destruição completa do narcotráfico, do narcoterrorismo e do narcotráfico no país. É o presidente mais popular do mundo. Esse é um modelo. Aí você tem um outro modelo, que é o modelo do Lula, da Cláudia Sheinbaum, do Petro, do Maduro. E aí não é possível que você não ache uma enorme coincidência um discurso de uma mulher lá no México
dizendo que não é para combater os narcoterroristas, idêntico ao do presidente do Brasil. As sanções de vista aos ministros do STF e a magnífica do Alexandre estão aí. Pela primeira vez o jogo virou. Isso aconteceu porque muita gente me apoiou. Se você quer que eu continue nessa luta, a hora é agora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link na descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você vira meu apoiador. E com 49, entra pro grupo dos patronos Gold. Eu vou fazer muito mais se eu tiver você junto comigo. Apoie agora. Trump caiu no papinho de cachaça do Lully e retirou as tarifas de 40% sobre carnes, cafés e produtos agrícolas do Brasil. Será que é isso mesmo? Será que o Zé Pilantra venceu? Ou o que o Lula entregou para o Trump é algo muito importante? Assista esse vídeo até o final. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou especular com vocês aqui algumas hipóteses do que pode estar acontecendo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, espalhe para o máximo de pessoas possível, porque nós aqui trabalhamos com a verdade. A verdade que você não vai ver na rede de esgoto de televisão, na Globo Lixo, na imprensa militante esquerdista, você não vai ver essa verdade. Aqui nós trabalhamos com ela. Se inscreva e compartilhe o vídeo. Vamos começar falando sobre o próprio Trump, dizendo sobre as tarifas que ele mesmo impôs contra o Brasil. Bem, e segundo o próprio Trump, o motivo do tarifaço que aconteceu no Brasil foi esse aqui. Palavras do Trump, tá ok? Já arrecadamos mais de 100 bilhões de dólares. Estaremos trazendo centenas de bilhões de dólares e as tarifas realmente não aumentaram tanto, exceto automóveis e aço. 1º de agosto é um grande dia, é quando um dinheiro muito substancial entrará em nosso país. Fizemos acordos com muitos lugares excelentes, mas tivemos um anunciado ontem, temos outros chegando talvez, com a Índia. Não sei, estamos em negociação. Quando eu envio uma carta, isso é um acordo. Em outras palavras, isso é um acordo. Eles não querem nunca dizer, quantos acordos você fez? O melhor acordo que podemos fazer é enviar uma carta. E a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%. Em um caso é 50%, olha aqui, o Brasil foi um caso excepcional. 50%, pois o que eles... Olha só, preste atenção, palavras do Trump. Pois o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente é vergonhoso. Eu conheço o ex-presidente. Ele lutou muito pelo povo do Brasil, isso eu posso dizer. Eu acredito que ele é um homem honesto. Eu acho que o que eles estão fazendo com ele é terrível. Então, temos alguns bons acordos para anunciar. Mas toda vez que enviamos uma carta, é um acordo. A carta que o Trump enviou ao Brasil, que ele cita tanto aqui, é a carta onde ele deixa muito claro que o tarifaço que foi feito contra o nosso país, contra produtos brasileiros, o que fez a gente perder muito dinheiro, é por conta da perseguição política contra Jair Bolsonaro e os seus apoiadores. É isso que você precisa entender. Então, quem disse que os tarifaços que nós tivemos aqui no Brasil foi por conta dessa perseguição contra a direita, não fomos nós, não é uma narrativa da direita aqui, bolsonarista no Brasil, não. Foi o próprio presidente dos Estados Unidos que aplicou as tarifas. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E agora nós recebemos essa notícia de que os Estados Unidos teria retirado algumas dessas tarifas, aqui ó, 40% sobre carnes, não são todas, tá? 40% sobre carnes, cafés e outros produtos agrícolas do Brasil. Agora, o porquê isso está acontecendo? Nós temos aqui algumas linhas de raciocínio e eu vou trazer para vocês no canal. Eu quero começar com a linha de que o Lula, há poucos dias atrás, na pessoa de Mauro Vieira, entregou algumas coisas ao Trump. Eu posso provar para vocês. Agora, o que o Lula entregou para o Trump? Nós vamos descobrir em breve. Segundo as palavras do próprio Mauro Vieira, aqui, eu trabalho com fatos, tá? Com fatos. Na reunião que nós tivemos há poucos dias atrás, presta atenção. Da Fazenda e do Ministério da Indústria e Comércio, com a contraparte americana do representante comercial da Casa Branca, ocasião em que nós apresentamos propostas para a solução da questão. Fizemos uma proposta que é uma resposta à primeira proposta, à primeira lista de temas que eles nos apresentaram. Presta atenção, Marco Rubio, o cara que foi responsável também pelas sanções contra Alexandre de Moraes, contra outras autoridades brasileiras que perderam seus vistos, até mesmo o tarifaço. Marco Rubio, ele fez uma lista daquilo que os Estados Unidos queria do Brasil. E agora, segundo o próprio Mauro Vieira, eles apresentaram uma proposta com base naquelas solicitações que os Estados Unidos fizeram ao Brasil. Eu estive aqui em 16 de outubro.
essas respostas, estamos esperando que eles nos respondam. Qual é a proposta? A jornalista pergunta. Ele não vai responder. Obviamente ele não vai responder. Ele não responde. A gente vai saber certamente com o passar do tempo, nos próximos dias, quem sabe. Mas que o Brasil cedeu em muitas coisas, isso você tem a certeza absoluta. Agora, com base naquilo que nós já sabemos, com base naquilo que o Trump disse, gente, os relatos que nós temos, com base naquilo que circulou no Brasil inteiro, no mundo inteiro, as tarifas e as sanções, Magnitsky, cancelamento de vistos, foram por conta do quê? Primeira coisa, perseguição contra a direita e contra o líder da direita, o presidente Jair Bolsonaro. Obviamente também as falas do Lula, essa crise diplomática que ele arrumou, dizendo que vai negociar fora do dólar e não sei o que lá, esquece esse negócio dos Estados Unidos. E também nós temos essa tentativa incansável de regulamentar, uma palavrinha bonita para censura, as redes sociais. As empresas americanas, as big techs. E nós sabemos que era de interesse dos Estados Unidos que eles recuassem quanto a tudo isso. Agora, o que será que o Brasil cedeu? Gente, a gente vai saber aqui, e é óbvio que o Mauro Vieira ele não responde, ó. Não responde. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a tempo. Enfim, Mauro Vieira não responde. A jornalista pergunta uma centena de vezes e ele não responde. Ele fala, ó, não podemos comentar, não podemos falar, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Então nós podemos trabalhar sim, é válido, com a hipótese de que nessa negociação entrou o presidente Jair Bolsonaro. Nessa negociação entrou os presos políticos no nosso país. Nessa negociação entrou o projeto de censura da esquerda contra as redes sociais. Nós podemos trabalhar com essa hipótese. Porque, segundo o próprio presidente dos Estados Unidos, os tarifaços, as sanções, se devem por conta, principalmente, dessa perseguição política no Brasil. Principalmente. Agora, trabalhando com essa hipótese, nós também podemos pensar no que, inclusive, o Rafael Gloves aqui, né, que eu sempre falo da opinião dele aqui, ele tem uma opinião muito legal nas redes sociais, acerta em muitas coisas, ele disse, agora é esperar para ver o que o Painho já prometeu entregar em troca, né? Alguns produtos zerados aí, que foram zerados dessa nova decisão nos Estados Unidos. Eu fiz questão de entrar no perfil do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo para ver o que eles estão falando. Porque eles estão nos Estados Unidos, então eles estão sentindo um pouco como está a temperatura de tudo que está acontecendo, e eu faço questão de trazer aqui no canal. Então, uma hipótese, né, é a hipótese de que o Lula cedeu. Será que eles concordaram com o fato de que a perseguição no Brasil teria que recuar? Eu não sei se vocês repararam, mas inclusive pararam de cair perfis. O Paulo Figueiredo está postando a todo momento nas redes sociais, não cai mais perfil. O Alan dos Santos está podendo falar, o Rodrigo Constantino. Então você perceba que já está havendo um recuo muito grande. Você consegue perceber isso? Já está havendo um recuo muito grande. Muitos nomes que estavam simplesmente calados aqui no Brasil, agora têm total direito de permanecer com suas redes sociais abertas. Alexandre de Moraes não fala mais nada sobre isso. Agora, será que pararam por aí ou vão ceder muito mais? Nós sabemos que existe um plano para prender Jair Bolsonaro na Papuda. Será que esse plano irá para frente? Hein? O que vocês acham? Porque uma notícia dessas pegaria muita gente aí de surpresa, inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos. No momento que ele está negociando com o Brasil, ele já falou que é uma injustiça o que está acontecendo contra Bolsonaro e prenderem Bolsonaro. Será que o Donald Trump, nessa negociação, salvou o presidente Jair Bolsonaro da prisão? Ou até mais, negociou a anistia dos presos políticos? É uma pauta muito importante, a anistia, que nós precisamos continuar lutando por ela. Nós precisamos e vamos continuar lutando por ela. Agora, o que disse o Eduardo Bolsonaro sobre tudo isso? Faço questão de trazer aqui no canal. Vou ler para vocês o que ele disse. A tarifa Moraes de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros é consequência direta da crise institucional causada pelo ministro Alexandre de Moraes, cujos abusos já preocupam o mundo e afetam a confiança internacional no Brasil. É preciso ser claro, a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje. Olha só, o Eduardo Bolsonaro já vem com uma outra percepção, de que nada que o Brasil apresentou, nenhuma negociação do Brasil, nenhuma proposta do Brasil, tem a ver com essa redução de tarifas anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ele continua. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos Estados Unidos decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana em setores dependentes de insumos estrangeiros. Ressalta-se ainda que, com eleições legislativas marcadas para 2026, o governo de Donald Trump precisa entregar resultados rápidos para que a população sinta a redução da inflação antes das urnas. Nenhum estrangeiro deseja tarifas, pois elas machucam o exportador. Mas a verdade tem que ser dita, foi a instabilidade jurídica criada por Alexandre de Moraes que abriu caminho para a tarifa Moraes de 50%, prejudicando trabalhadores, produtores e empresários brasileiros.
O Brasil precisa recuperar a segurança jurídica e o respeito às liberdades. Sem isso, não haverá crescimento duradouro nem relações internacionais confiáveis. Então Eduardo Bolsonaro bate na tecla de que a negociação do Brasil de Mauro Vieira nada tem a ver com a redução das tarifas, que isso é uma estratégia unilateral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta das eleições dos Estados Unidos que estão chegando, e ele precisa reduzir a inflação nos Estados Unidos. Já alcançou o que ele queria com o objetivo das tarifas, e agora chegou o momento de dar uma recuada. Essa é a interpretação que o Eduardo Bolsonaro faz. E o Paulo Figueiredo segue a mesma linha, dizendo: segurem as calcinhas. Trump simplesmente retirou tarifas de alguns produtos brasileiros, como já tinha feito anteriormente, em busca da redução de preços domésticos em alguns setores onde os Estados Unidos não são competitivos. A tarifa Moraes segue normalmente em 50%. Aviso aos colegas que, se for para jogar confete na diplomacia de Mauro Vieira, por coerência terão que fazer o mesmo com os MRE de pelo menos uma dúzia de outros países que foram beneficiados pela medida até antes do Brasil, fecha aspas, o que disse o Paulo Figueiredo. Então, você veja que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro seguem a mesma linha de raciocínio. É uma estratégia de Donald Trump. O restante das tarifas continuam de pé, isso é verdade, continuam de pé de 50% contra Alexandre de Moraes. E, segundo eles, ainda pode intensificar muito mais a pressão contra Alexandre de Moraes. Será que a Magnitsky vai cair? Eu tenho quase certeza que não. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo. Eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? O que está acontecendo? Vocês acreditam que o presidente dos Estados Unidos recebeu uma proposta boa? O Lula abriu mão de muita coisa, cedeu ao governo dos Estados Unidos 100%, 90%, 80%, e os Estados Unidos começam a dar um sinal agora de que estão prontos para negociar, para ceder e para voltar à normalidade democrática, mesmo que seja passos curtos. Vocês acham que é isso que está acontecendo? Muita gente acredita e está comentando sobre isso aqui nas redes sociais. Ou vocês acreditam que é só uma estratégia do Donald Trump? Lula ou Mauro Vieira não tiveram nada a ver com isso, não cederam em absolutamente nada, além daquilo que nós já sabemos, né, que é esse recuo que vocês estão vendo, de certa forma, aqui nas redes sociais, dessa censura, né, que a poeira baixou um pouco. O Lula mesmo não tem comentado muito sobre censura das redes sociais mais, se vocês têm vindo. Vocês acham que é isso? E o Trump, simplesmente por conta das eleições, que reduzir a inflação dos Estados Unidos, tomou essa medida que engloba não só o Brasil, mas outros países? Deixe nos comentários a sua opinião. Mais tarde eu volto com mais informações. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Eu queria que nós estivéssemos diante realmente de um recuo dessa ditadura brasileira, estivéssemos diante aí de uma volta da normalidade democrática, para que pudéssemos ter eleições limpas no ano que vem no nosso país. Deixe nos comentários. Eu vou ler todos. Um grande abraço, valeu e tchau. Hoje eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz. E, sinceramente, todas as pessoas no Brasil que têm um mínimo de decência ainda, sanidade, também ficaram felizes e respiraram um pouco mais aliviado. Você que acompanha a política, eu tenho certeza que você fica puto, revoltado quando você vê pessoas que você sabe que são inocentes sendo perseguidas. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira, Bolsonaro, pessoas que são inocentes, mas pagam um custo muito alto, um preço muito alto por ter lutado contra o sistema. Se você que não os conhece pessoalmente fica revoltado, imagine para nós que os conhecemos, que somos amigos dessas pessoas, que temos a mais absoluta convicção que são pessoas corretas, honestas, decentes, que nunca cometeram nada de errado, nunca roubaram R$1, sempre só preocupados com o Brasil. Por que eu tô falando isso? Um grande amigo, uma das pessoas mais corretas, sem brincadeira, gente, uma das pessoas mais corretas que já passaram pelo plenário, pela Câmara dos Deputados, foi condenado. Eu não tô falando dessa vez do Bolsonaro. Eu tô falando de um grande amigo do Bolsonaro, que é o Ramagem, que foi indicado para diretor da Polícia Federal, barrado pelo Alexandre de Moraes, porque, dizendo ele, não poderia indicar um amigo, mas Lula indicou Lewandowski, né? Esse cara aqui, gente, eu vou te falar, ele é de uma retidão que você só encontra em personagens de filme. Sabe, daqueles heróis que não fazem nada errado, não falam um palavrão. Esse aqui, a gente ama ele, mas ele fala um palavrãozinho de vez em quando, ele perde a cabeça. Esse aqui, ele não consegue falar alto com ninguém. É impressionante a educação desse cidadão. Ramagem foi condenado por participar do tal suposto golpe. Um cara que, sinceramente, ele é um exemplo de idoneidade para qualquer pessoa que já caminhou, já esteve perto dele. Só que, e aqui vem a parte que eu respirei aliviado hoje, Ramagem não vai ser preso pelo Alexandre de Moraes. Ramagem deu um jeito de sair do Brasil. Nós temos agora mais um exilado dessa ditadura do judiciário. Eu já perdi a conta de quantos são. Tagra Ferro, Carla Zambelli, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Ludmila Lins Grilo, Flávia Magalhães. Quantas pessoas, né, 400 pessoas que participaram do 8 de janeiro. Nós vamos chegar na casa de 1000 exilados que tiveram que sair do Brasil por conta da perseguição do Alexandre de Moraes, do judiciário, do nosso STF. Só que Alexandre Ramagem deu um jeito, extremamente inteligente, e foi para os Estados Unidos. E aí saiu agora esse vídeo dele passeando tranquilamente com aquela convicção de quem não fez nada errado, passeando com a esposa dele nos Estados Unidos. Esse vídeo viralizou hoje nas redes sociais, em vários lugares. Eu vou te falar, ver isso aqui, cara, me dá uma tranquilidade, me deu uma alegria. Porque quando eu pensava que o nosso amigo Ramagem, um cara que passou a vida lutando contra bandidos, quando eu pensava que havia a possibilidade desse cara ir atrás das grades, eu não vou mentir, mas eu ficava extremamente indignado, e fico ainda. Mas eu tô muito feliz agora de saber que ele está nos Estados Unidos. Agora vem a outra parte que é interessante. Ramagem tem um currículo espetacular, imaculado.
E ele está agora nos Estados Unidos e vai delatar tudo o que está acontecendo no Brasil. Isso não tem um peso maior, gente. É um deputado federal, mais um deputado federal que se exilou do Brasil por uma perseguição política. Um cara que já foi chefe da BIM, teve alta patente na Polícia Federal, respeitado por toda a Polícia Federal, por toda a segurança pública do Brasil. Ele está lá nos Estados Unidos e é mais uma pessoa para poder explicar o que está acontecendo. Isso vai dar muito ruim para Alexandre de Moraes, pode ter certeza disso. Porque ele não é um militante qualquer. Ele é um cara respeitado, que tem conhecimento técnico, que teve autoridade na Polícia Federal do Brasil, que vai estar lá explicando todas as atrocidades, os atropelos, a perseguição do nosso STF, do Alexandre de Moraes, da imprensa brasileira, do Lula e da esquerda. Ele é um cara respeitado, gente. É diferente. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, apesar de falar tudo que precisa ser falado, ele pode ser interpretado lá como um filho defendendo o pai. Aqui não tem essa narrativa. Aqui nós estamos falando de alguém que trabalhou na Polícia Federal, que lutou contra a bandidagem, que entende como funciona o sistema corrupto do Brasil, inclusive da própria Suprema Corte. Vai dar muito ruim. Isso aí é uma voz muito forte que vai poder representar o povo brasileiro nos Estados Unidos. Uma voz que com certeza vai ser ouvida, vai ser respeitada e as informações que serão passadas serão levadas em consideração nas decisões que forem tomadas. Eu tenho certeza que o Ramagem continuará lutando pelo nosso país onde quer que ele esteja. E lá nos Estados Unidos, eu acho que ele vai poder lutar com muito mais armas do que ele tinha quando estava aqui enquanto deputado. Parabéns, Ramagem. Você tomou a decisão certa, tá? Você tomou a decisão, você não fugiu. Você está continuando na luta, só que agora em outro cenário. Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre uma pergunta que o pessoal tem se feito, né? Por que o Trump começou a dar atenção para a América do Sul, né? Na verdade, quem tem feito essa pergunta é o pessoal que está incomodado com o fato de que o Trump está sendo assertivo com relação à Venezuela, ou seja, a esquerda brasileira. A esquerda brasileira está chateada porque queria que o Trump continuasse apoiando o regime do Maduro, como o Lula apoia, como o Gustavo Petro apoia. Ao contrário, o Trump tem feito ações aqui na América do Sul e tem dado resultado. Você pode ver, né? A Argentina foi para o Milei, a Bolívia foi para o Paz, né? Jorge Paz, né? Ou seja, foi para a direita também. Ou seja, a gente tem um crescimento da direita. Agora, em breve, deve ter eleição no Chile também, que tudo leva a crer. Deve ser também um candidato da direita que deve ganhar lá no Chile também, né? Ou seja, tá tudo encaminhando para a América Latina chegar o ano que vem com Lula e Gustavo Petro apenas. E o Gustavo Petro tem eleições no início do ano que vem de maneira muito delicada. Ele está com muito pouca chance de ser reeleito ou de fazer seu sucessor lá na Colômbia. O Lula, eu também acredito que não sobreviva eleitoralmente, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, a pergunta do pessoal é, por que o Trump começou a dar atenção à América do Sul? E a resposta deles é lógica, a resposta é de esquerdista. Ah, porque o Trump quer os minerais da América do Sul. O que é uma lorota? O Trump não quer os minerais da América do Sul. O Trump quer tranquilidade na América do Sul porque ele sabe que a China e a Rússia estão tentando cooptar países aqui para arrumar confusão com os Estados Unidos, crise dos mísseis, esse tipo de coisa. É por isso que ele está dando atenção à América do Sul e só por isso, né? Negócio de minerais, tem mineral no mundo inteiro, a menor preocupação deles é essa. E o fato é que o Trump pode ser muito efetivo nessa história. Quanto mais tempo o Lula ficar brigando com o Trump, e o Lula faz toda a questão de brigar com o Trump, que ele abriu a COP30 com indiretas a Trump, Big Techs e não sei o que lá, ou seja, quanto mais ele brigar com o Trump, mais vai ser o caso dele se isolar e isolar o Brasil do mundo, tá? Essa notícia foi sugerida por Nabá Bobinho, em Casa de Swing Socialista Vai Sozinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Por que o Trump começou a dar atenção à América do Sul e o que ele conseguiu com isso é a pergunta dos socialistas aqui, né? Então ele fala aqui que teve um monte de atenção. No início de julho, Trump abalou as relações políticas e comerciais com os Estados Unidos e o Brasil, com a imposição de tarifas e coisa e tal. E sim, ele fez isso, é verdade, fez muito bem em fazer isso, porque até então a elite aristocrática socialista aqui do Brasil estava achando que estava tudo bem. Não, estamos fazendo um monte de merda aqui com as leis do Brasil, estamos ignorando a Constituição brasileira, mas daí? Quem é que vai culpar a gente? É o STF que vai julgar, a gente vai dizer que a gente está certo, então pronto, tá todo mundo muito tranquilo. Agora, pelo menos, eles não estão mais tão tranquilos assim, eles estão vendo o tamanho do buraco que eles estão cavando para o Brasil e para eles próprios, né? Outro exemplo foi o deslocamento militar ordenado para Trump no sul do Caribe, né? E eles estão dizendo como se fosse uma coisa no passado, as duas coisas aqui, sendo que as coisas estão acontecendo, né? Os navios continuam lá no Caribe. Agora, no final de novembro, deve chegar o porta-aviões Gerald Ford lá no sul do Caribe também, né? E, bom, o Trump também deixou claro que seu interesse pela Argentina ao conceder um auxílio de 20 bilhões. Ajudou o Milei, é verdade, né? E analistas indicam que todas as medidas contrastam com o relativo desinteresse mantido pela região por vários governos anteriores durante o século XXI, inclusive o próprio governo do Trump. É verdade. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é a perspectiva da guerra. Esse é o ponto. No final das contas, se resume a isso, né? No primeiro governo do Trump não havia perspectiva de guerra. A América do Sul, a América Latina como um todo, é uma região relativamente pouco importante do ponto de vista comercial para o mundo inteiro. Então, para os Estados Unidos, por que eles vão se esforçar em alguma coisa aqui? Não faz diferença, né? Por mais que a Rússia e a China tivessem
fazendo negócios aqui, não havia perspectiva de guerra. Agora a gente está com uma perspectiva de guerra. Então passa a existir o risco para os Estados Unidos de que esses países cooptados pela Rússia ou pela China, como Cuba, por exemplo, Venezuela e outros aqui também, o Brasil certamente seria um desses, poderiam atrapalhar os Estados Unidos lá numa eventual guerra. Então é isso que mudou, é isso que é a mudança da posição deles, né? Seja devido à guerra ao terrorismo, não sei o que lá, o governo americano se focou na Ásia, né? Se focou no Oriente Médio. Por quê? Porque, como eu falei, primeiro, a América do Sul nunca foi muito importante economicamente, e segundo, porque o Oriente Médio era importante. Naquela época, os Estados Unidos ainda era deficitário em época de petróleo, em questão de petróleo, né? Ainda importava petróleo, cerca de uma fração significativa do petróleo americano vinha do Oriente Médio, né? Qualquer briga ali impactava o preço do petróleo e gerava problemas para os americanos. A partir de 2014, porém, o petrodólar não tinha mais tanta importância e a questão do preço do petróleo não era mais tão importante para os Estados Unidos, porque eles já produzem muito petróleo com os campos de xisto lá, então isso deixou de ser um problema para eles. Como eu falei, o que mudou foi a questão da guerra, né? Aqui, ó, mas tudo parece ter mudado nos 9 meses decorridos depois da volta de Trump à Casa Branca, né? Quais seriam os motivos para essa mudança? Quando recebeu o ultraliberal, muito engraçado, o pessoal chateadíssimo com o Milley, né? Trump defendeu uma ajuda oferecida para aquele país, não fará grande diferença. E não vai fazer mesmo, porque é muito dinheiro para a Argentina, mas não é tanto assim para os Estados Unidos, né? Se a Argentina se sair bem, outros irão segui-la. E é verdade, isso é uma chance grande, né? O Jorge Paes, lá da Bolívia, já está falando com o Milley, já vai abrir a Bolívia para Starlink, já está se aproximando dos Estados Unidos, ou seja, é um outro patamar realmente. Desculpa, eu falei Jorge Paes, não é Rodrigo Paes, lá da Bolívia. Aqui, o Paes pretende reabrir relações com os Estados Unidos e não sei o que lá, depois do movimento dos socialistas, lá do Evo Morales e do Luiz Arce, que estão sendo chutados da política lá na Bolívia, né? Aqui, ó, a China ampliou seus vínculos com a América do Sul, o país passou a ser o maior parceiro comercial da região. O Trump se incomoda da América do Sul ser parceiro comercial da China? Não, isso não importa. Agora, certamente não se deve fazer nada relacionado aos militares com a China. A preocupação do Trump é clara, é a questão militar, é a questão de uma eventual guerra, né? Aí ele está dizendo aqui que no final das contas que seria difícil reverter a influência da China nos últimos anos. Mas não interessa para o Trump reverter a influência da China nos últimos anos. Os países da América do Sul podem continuar fazendo negócio com a China, não é problema nenhum isso. O problema são os governos, o problema é a cooperação militar. É isso que preocupa o Trump, né? Especialistas defendem que Washington pretende ampliar seu acesso a diversos recursos disponíveis na América do Sul, como minerais críticos, terras raras e coisa e tal. Besteira isso, já falei para vocês, isso não é crucial para eles, né? Mas eles observam também que com as demonstrações de força e influência do Sul, o Trump deseja afastar a China do continente. Isso é verdade, isso é um ponto do Trump, isso aqui é o ponto, né? E aí eles ficam chorando aqui com um monte de coisa, dizendo que não tá fazendo efeito nenhum, porque o Trump tá batendo, mas não tá mudando nada por aqui. Eu não sei não, tá? Vamos ver como é que vai ser ano que vem. O Gustavo Petro vai cair na Colômbia, o Lula vai cair aqui no Brasil. Eu acho muito engraçado o pessoal dizendo que como ruim que o Trump está colocando barcos na Venezuela para atacar a Venezuela, sendo que todo mundo sabe que a eleição na Venezuela foi roubada, que o Maduro não é o presidente da Venezuela eleito, né? E o pessoal continua criticando, não, porque não pode fazer isso, porque é absurdo, não sei o que lá. Uai, e aí, quem é que vai tirar o Maduro? Vai tirar o Maduro como? Vai fazer eleição de novo? A eleição não funcionou da última vez, ou seja, não tem o que fazer com o Maduro. Ou você bota a força, ou então ninguém vai tirar ele de lá, né? Ficou claro esse problema, o Maduro fechou essa porta para lá. E é muito importante os Estados Unidos atacarem a Venezuela para tirarem o Maduro, porque isso fecha a porta também para o Brasil e para a Colômbia, que certamente tem gente com interesse de fazer o mesmo esquema. Não, vamos prender todo mundo da oposição para ganhar a eleição ano que vem, vamos prender todo mundo que tem alguma chance de ganhar no Senado, para a gente ter um Senado favorável ao STF, vamos prender todo mundo que for da oposição. Tem gente aqui no Brasil que pensa exatamente dessa forma, né? Se os Estados Unidos forem lá e derrubarem o Maduro, eles vão ver que esse negócio de ficar mexendo com a eleição não dá muito certo, não. Uma hora dá ruim, entendeu? O Maduro conseguiu se manter no poder por um tempo? Conseguiu, mas não conseguiu por muito tempo, não, né? Então, ou seja, essa é a alternativa no final das contas. Espero que seja isso aí mesmo que aconteça, que o Trump faça alguma ação contra a Venezuela, a gente certamente vai estar acompanhando isso, espero que a gente consiga ter isso aí. E é engraçado o pessoal criticando o Trump por isso, sendo que todo mundo sabe que o Maduro roubou a eleição de lá. Que negócio é esse? Então o negócio é ficar do lado do Maduro, mesmo com o Maduro tendo roubado a eleição, né? E aí o problema que o Lula parece que não percebe é que com essas brigas com o Trump, né, ele já abandonou o Trump, né, já viu que não vai ter química nenhuma no final das contas, né? O Lula continua brigando com o Trump, criticando o Trump, e pra quê? Pra defender Maduro. O Lula tá defendendo o Maduro, olha só que coisa, né? Aí você fica numa situação que você se isola cada vez mais. Eu já tinha falado do fracasso do TFFF, né? O fundo do Lula lá para privatizar as florestas no Brasil, para comprar a Amazônia do Brasil. E a Alemanha achou arriscado investir nesse negócio. A Inglaterra também, ninguém quis investir. Só a Noruega que falou que vai investir, mas também condicionou os 3 bilhões dela a ter no mínimo outros 12 bilhões nesse projeto. Como não tem 12 bilhões nesse projeto ainda, não chegou nem a 5 bilhões ainda, o dinheiro da Noruega é um dinheiro virtual, não entrou de fato, tá? Então, ou seja, e por quê? Tô achando arriscado investir, por quê? Porque, cara, quem botaria dinheiro na mão do pinguço corrupto do Lula? Não tem lógica nenhuma esse troço, né? O pinguço corrupto quebra qualquer traço de credibilidade que o Brasil tivesse no exterior, né? E ainda mais sabendo
dizendo que vai estar brigando com os Estados Unidos, fica numa situação de que não tem jeito. O Lula está indo na contramão da história, né? O acordo Mercosul, a União Europeia também, pelo visto, não vai sair. Eles ainda estão tentando ainda sair o acordo, mas pelo visto não vai sair, né? Ou seja, o Lula, ao se isolar dos Estados Unidos, ao brigar com o Trump, ao insistir nessa porcaria de ficar dando indireta pro Trump, pras big techs e não sei o que lá, não sei o que lá, ele vai só conseguir se afastar das democracias modernas. No final das contas, o que está ficando claro para todo mundo é que o Lula está querendo a solução Maduro mesmo. É por isso que ele está defendendo tanto Maduro. Ele quer a solução de ele, junto com o STF, prende todo mundo da oposição e pronto. Aí a esquerda ganha a eleição ano que vem, porque, né, prendeu todo mundo da oposição, que alternativas tem, não é mesmo? O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores da sabatina dele lá no Senado tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Bora então analisar isso agora em 3 pontos. O primeiro, como que tá a situação atual do processo contra Bolsonaro, hein? Em segundo lugar, qual que é essa suposta sinalização do Gonê nos bastidores que pode mudar tudo? E em terceiro lugar, eu vou te contar minha avaliação do que eu acho que de fato deve vir a acontecer agora. Bora então direto pro primeiro ponto com essa breaking news que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, Gazeta do Povo, ó. STF publica ata da rejeição dos recursos de Bolsonaro contra a sua condenação. O STF ele publicou a ata do acórdão que rejeitou os embargos de declaração que foram apresentados pela defesa do Bolsonaro. Ou seja, o STF deu um último passo antes de decretar a prisão do Bolsonaro. Porque com a publicação dessa ata, se abre um novo prazo de 5 dias para as defesas apresentarem um novo recurso. Alguma das defesas ali pode insistir em um segundo embargo de declaração, mas corre o risco de Moraes julgar protelatório. E as defesas elas podem ainda tentar um recurso que a gente chama de embargos infringentes. Moraes pode simplesmente, contudo, não conhecer esse recurso de embargos infringentes de forma monocrática, ou seja, sozinho. Traduzindo, Moraes pode rejeitar esse recurso aí de plano, de imediato, aplicando um entendimento que já ele tomou no caso da Débora do Batom. No caso da Débora, o Moraes decidiu que os embargos infringentes, eles precisariam de pelo menos 2 votos divergentes da turma, e não apenas um voto, como aconteceu com o caso Bolsonaro, que só teve aí o voto do Fux a seu favor. Embora muito consistente, muito técnico, muito forte, foi um voto só. Aí um levantamento recente do jornal o Globo mostrou que o STF deu um resultado favorável ao réu em apenas 7% dos embargos infringentes que foram apresentados aos ministros em julgamentos criminais desde 2013. Portanto, quando o recurso do Bolsonaro não for aceito, o que a gente já sabe que vai acontecer, o Moraes ele vai certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do caso Bolsonaro, e vai mandar Bolsonaro cumprir pena de 27 anos de prisão. Só que aí surge um problema. Para onde que ele vai? Vai para Papuda? Vai para Papudinha? Vai ficar em prisão domiciliar? A esquerda, Moraes e seus aliados querem que ele vá para Papuda, mas aliados de Bolsonaro que tiveram contato com o Gonê estão abrigando agora, estão acalentando uma esperança. E é nesse contexto, indo agora para o nosso segundo ponto, que surge essa sinalização do Gonê. Como PGR, ele não só pode, como ele deve opinar sobre onde o Bolsonaro deve cumprir pena. E de acordo com a revista Veja, não só o Gonê, como também integrantes do próprio governo Lula, presta atenção, gente, não cai da cadeira aí, mas integrantes do próprio governo Lula estariam defendendo o Bolsonaro nos bastidores, o que vai totalmente contra os desejos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que, ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Mas não é só lógico, né, gente? Seria o caminho legal a ser tomado, seria cumprir a lei, já que as condições de saúde do Bolsonaro são notórias. Enviar ele para a prisão serve apenas para humilhar o Bolsonaro, que é o que o Moraes aparentemente quer fazer. Isso vai colocar em risco a integridade física e a vida do Bolsonaro. Se o Gonê pedir para que Bolsonaro cumpra a pena em casa por razões humanitárias, ele não vai só estar fazendo a coisa certa. Ele vai estar cumprindo a lei, fazendo algo que não é nada mais do que a obrigação dele como representante do Ministério Público. Afinal, o Bolsonaro ele passou por mais de 7 cirurgias por conta da facada que ele tomou lá atrás na campanha eleitoral, no mandato que ele teve. Então, teve a facada, teve 7 cirurgias, tem uma condição debilitada, de lá pra cá a saúde dele só piorou, com crises constantes de soluços, de vômitos, sem falar no câncer de pele que foi diagnosticado recentemente. E agora, indo pro terceiro ponto, qual que é a tua opinião aí, Deltan, sobre esse assunto, hein? Olha, enquanto eu conto aí minha opinião pra você, eu quero pedir pra você ir deixando aí o seu like aí pra voz da nossa indignação chegar mais longe, não custa nada, pra voz aqui de todos nós aqui chegar mais longe, e a verdade aqui, gente, é uma só como sempre. Não depende apenas do Gonê. Depende do Moraes. Depende dos aliados de Moraes do STF e da pressão pública. Como assim, Deltan? Olha, a gente sabe e tem que
quem tem que tomar isso como pressuposto sempre, que o Moraes ele sempre vai fazer, gente, o que ele quiser. Dane-se a Constituição, dane-se as leis. Se ele quiser mandar o Bolsonaro pra papuda só pra humilhar o Bolsonaro e colocar nele a pecha de presidiário, o Moraes vai fazer isso. Principalmente se ele sentir que ele tá sendo endossado ou amparado pelos seus colegas do Supremo. Agora, como a gente também já viu no passado, o Moraes ele não é imune a recuos quando ele vê que passou muito da linha e ele causou uma indignação, uma comoção públicas muito grandes. Ou quando ele é sucessivamente ali massacrado na imprensa. Isso já aconteceu várias vezes, em casos de réus do 8 de janeiro, também no caso do próprio Bolsonaro, em que o Moraes muda uma coisa aqui, outra ali, para que pelo menos as críticas da imprensa deem uma arrefecida, deem uma diminuída. Portanto, gente, nesse caso, eu acho que a pressão popular e a fiscalização da imprensa vão ser centrais. Vai ser o clima, vai ser a temperatura política do momento, mais do que um parecer do Gonê ou qualquer outro fator, que vai definir se o Moraes vai mandar o Bolsonaro pra papuda, como aliás ele já mandou o assessor ir lá olhar as celas, ou se ele vai manter o Bolsonaro preso em casa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que o Moraes vai fazer, hein? Conta pra gente aí nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição. E também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Maduro sabe que está chegando nas últimas horas da sua ditadura. E lembrando, uma vitória contra o autoritarismo, contra uma ditadura, ela deve ser celebrada não importa em qual país ela aconteça. E para nós, brasileiros, essa celebração tem que ser ainda mais enfática. Afinal de contas, é um país vizinho que financiou durante muitos anos o PT, a esquerda e vários líderes da esquerda na América Latina. Como Carvajal está delatando nos Estados Unidos, boa parte da esquerda da América Latina, inclusive o PT, foi financiado pelo narcotráfico da Venezuela. E agora, esse narco-estado está prestes a tombar. O governo americano já disse inúmeras vezes que vai começar uma operação terrestre na Venezuela, colocou uma frota gigantesca ali, na fronteira com a Venezuela, no mar. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse ponto em vermelho aqui é o maior porta-aviões e mais avançado porta-aviões que os Estados Unidos já tem. Ele está, nesse momento, a 600 quilômetros das praias, né, da costa da Venezuela. 600 quilômetros, gente, é nada. Nesse lugar que ele está, ele já alcança a Venezuela com seus mísseis balísticos. Isso está deixando o Maduro completamente apavorado. Maduro não dorme no mesmo lugar todas as noites, ele está sempre mudando de lugar. Ele já ofereceu para os Estados Unidos toda a sua reserva de petróleo desde que ele possa ficar no poder, porque a imprensa, a esquerda, fala que o único interesse do governo americano é ter acesso ao petróleo da Venezuela. Bom, Maduro concedeu acesso a esse petróleo e mesmo assim os Estados Unidos não está cedendo. Sabe por quê? Porque a guerra não é para conquistar o petróleo, pegar o petróleo da Venezuela. Essa guerra é para acabar com o narco-estado que a Venezuela virou, que inclusive financia a esquerda na América Latina. Então, Donald Trump, que lá atrás estava todo de peito estufado, né, querendo enfrentar, disse que ia acabar com os americanos, soltou vídeos aí armando população, que na verdade eram senhorinhas funcionárias públicas e não sabem segurar um fuzil, né, muito menos uma pedra, como dizem aqueles analistas, né. Donald Trump agora jogou todo mundo que apoia ele, que na verdade aqui você tem só funcionários e parasitas do Estado, familiares dos parasitas do Estado, tá bom? Ele juntou essa galera pra fazer um comício e surtou. No meio do comício dele, gente, ele começa a cantar Imagine, do John Lennon. Assim, é uma coisa surreal que a gente tá testemunhando, o cara está realmente fora de si. E o MST disse que vai mandar a gente pra Venezuela pra lutar com ele. Inclusive, o Lula saiu do evento da COP30 pra ir lá na Colômbia prestar solidariedade a esse cara, um narcotraficante, um ditador, que vai ser derrubado em questão de dias. Olha o que o Maduro fez. Peace, peace, peace. Não, olha o desespero do cara. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfe Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Us people. Mira, son jodedores, vale. Gente, olha o nível que essa pessoa chegou. Olha o desespero que ele tá. Ele tá mandando mensagens pro Donald Trump falando, cara, eu te dou todo o meu petróleo, deixa eu ficar no poder. Gente do céu, como é que a pessoa chega nesse buraco? E aí ele toca a música. Essa senhora. A minha preocupação, sabe o que é? Lula tá morrendo de medo, porque se o Maduro for pego e começar a delatar, pra diminuir a sua pena, e delatar tudo que a Venezuela fez, vai estar lá o nome do Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales, Gustavo Petro, toda essa galera, que são os líderes da esquerda. Inclusive, acho que até a Gleisi Hoffmann, de acordo com o Carvajal, recebia dinheiro. Ele vai ter muita gente que vai cair. Por que você acha que o Lula mandou um avião da FAB pegar a primeira-dama que foi condenada por corrupção no Peru no esquema da Lava Jato? Porque ela tem informações que podem derrubar o Lula. A preocupação do Lula é o que o Maduro vai falar contra ele. Esse pode ser o fim do Lula por completo. Eles estão desesperados. Por isso que o Mauro Vieira foi lá prestar solidariedade. Mas é um fim de mais um narco-estado. Eu vou gravar um vídeo agora mostrando pra vocês o que está acontecendo no México. O que está acontecendo no México é histórico. A população do México... Eu vou te explicar, mas você não tá entendendo a convulsão que virou aquilo ali. Mas por enquanto, sabe que o Maduro realmente perdeu toda a noção e agora tá cantando Imagine All the People pedindo pro Trump não invadir a Venezuela. O Brasil vai parar. Esposa de Moraes e autoridades atingidas.
Jornal vaza documentos de envolvimento de magistrados com fraude. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. O judiciário e banqueiros, né? A bancada do Vorcaro também era famosa em Brasília. Seu líder honorário era o senador Ciro Nogueira, PP Piauí, que também, em 2024, propôs aumentar a cobertura do fundo garantidor dos atuais 250 mil para 1 milhão. Batizada de emenda Master, a iniciativa não colou. Em março, quando o BRB se ofereceu para comprar 58% do Master e ainda assim manter o Vorcaro no controle, num salvamento com dinheiro do contribuinte brasiliense, o senador Exalci Lucas, do PLDF, fez um pedido de CPF e obteve assinaturas necessárias, mas desistiu misteriosamente em 2 semanas, diz a Malu. Eu acrescento aqui, abro parênteses, que foi aprovado pela Assembleia Distrital Legislativa aqui do Distrito Federal, em 24 deputados, 14 aprovaram a compra do Master. O negócio com o BRB também provocou celeuma interna do Banco Central, com uma ala defendendo a transação e outra considerando que apenas transferiria o rombo de um banco privado para um estatal. Mesmo assim, depois de reprovar a compra, continuou a haver impasse sobre a necessidade da intervenção. O decreto de liquidação do Master já estava pronto havia tempos, mas só quando a Polícia Federal entrou em campo, o Banco Central apertou o botão. A razão da demora não foi outra que não a pressão dos amigos de Vorcaro em Brasília. Os mesmos que, espera-se, sejam investigados a sério e a fundo. Já passou da hora, mas antes tarde do que mais tarde, concluiu a Malu Gaspar, no que está publicado na página de opinião do Globo de hoje. Esse negócio de mão. Você sabia que era mentira já esse negócio? Que não tem como o Marco Rubio dar o dedinho pro Lula? A depender da mão não tem mesmo essa possibilidade. E aí, o Mauro Vieira sai sem terminar a coletiva de imprensa com a imprensa, obviamente, né, essa é a coletiva de imprensa, e não sentou. Porque, a meu ver, tomou uma bela de uma enrabada, essa que foi a verdade, né? Não venha falar de outra coisa, meu problema, a questão é livrar o Brasil, né, dessa tirania, a gente defende a liberdade de expressão e mandou o outro passear. No dia seguinte, o Dilma deselegibilizado chama o Mauro Vieira para uma reunião de 3 horas. E aí vem essa frase, né, essa fala, que não está descontextualizada, ela foi dita dessa maneira que foi apresentada, e raivoso. Então isso mostra que tudo aquilo que ele imaginava, aquela química, não usaram nem cupido nem cupeida, e deu no que deu. Agora segure-se quem puder, o piloto logo vai desaparecer. Quer o cair maduro? Muita coisa vai acontecer aqui. Aguente. Segure-se quem puder, né, a Janja que sabe disso aí bem. Agora, no último dia, como ministro do STF, sexta-feira passada, Luiz Roberto Barroso foi recebido pelo presidente Lula para um jantar de despedida no Palácio da Alvorada. A primeira Janja Drama está em viagem ao exterior e não participou do encontro. Durante mais de 2 horas sem Janja, Lula e Barroso conversaram sobre o futuro do STF, a sucessão na corte, a presença de mais mulheres no judiciário, além de política e vida pessoal. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, o clima foi de cordialidade, amizade e broderismo, selando broderismo é o que falei, tá? Selando uma relação que se reaproximou nos últimos anos. Barroso ainda comentou os nomes cotados para a vaga que ele deixa aberta no Supremo e disse que todos são preparados. Mentiroso! Barroso é mentiroso, né? Segundo o jornal Globo, na sua peregrinação pelo Senado para confirmar a provável indicação ao STF, o advogado-geral da União, Jorge Imbecil, vai contar com o apoio do ministro André Mendonça. Olha, eu juro para vocês, quando eu li isso no jornal O Globo, tá? Eu li isso no jornal O Globo, eu me recuso a acreditar numa tramóia dessa, mas o Globo diz que o Mendonça já sinalizou que está disposto a ajudar o imbecil a reduzir a rejeição e obter 41 votos para ter a indicação confirmada na Casa Sênior do Parlamento Brasileiro, o Senado. E aí, você acha que isso é verdade? Você acha que não é? O que você achou do jantar do Lula com Barroso? Você esteve lá, sabe o que serviu? Eu não sei. Ou notícia desgraçada também essa daí. Porque a verdade é a seguinte, para quem não entendeu ainda, vou explicar, vou desenhar. Quem vai ser indicado? O Bessias. Por que o Bessias? Porque tem que ser o Bessias. Por que tem que ser o Bessias? Não pode ser uma mulher preta, um viado coxo. Por que tem que ser o Bessias? Tem que ser o Bessias porque o Bessias é o único que não tem nada a perder. Por que é o único que não tem nada a perder? Porque o STF está na berlinda. Os ministros, à exceção do Cássio Conká, Fux e do André Mendonça, todos eles tiveram os seus vistos cancelados permanente e eternamente pelos Estados Unidos. O Barroso, que saiu do STF, foi fazer uma consultinha. Olha, posso ter o meu vistinho de volta? Responderam, não, Jamilão. Uma vez revogado é para sempre. O seu, da sua mulher, dos seus filhos. Ok? Ok. O Alexandre de Moraes, ele recebeu a Magnitsky. Ele, a mulher dele, o escritório da mulher dele, dos filhos dele, que é dele, né? Tudo dele, é tudo deles. Tudo deles. Tudo a mesma coisa. Mas os outros, à exceção do Cássio Conká, do Fux, do Mendonça,
não tiveram, né, os outros tiveram visto cancelado. O visto deles, ministros, e dos familiares. Só não tiveram Fux, Mendonça e Carlos Conká. Ora, pois bem, o Barroso tentou reobter saindo do STF, viu que não ia conseguir, e viu que o imóvel que ele tem em Miami, de 22 milhões, vai para leilão. Então, o que eu preciso ter no STF? Eu preciso de alguém que esteja também encalacrado com os Estados Unidos. Quem é este alguém? Este alguém é o Bessias. O Bessias também teve o visto revogado, da mesma maneira que todos os demais ministros do STF, à exceção do Fux, do Carlos Conká e do Mendonça, e da mesma maneira que tiveram seus vistos revogados, o ministro da Justiça, que é o Lewandowski, e o PGR, que é o Paulo Gonet. Por que não pode ser o Paulo Gonet e tem que ser o Bessias? Porque o Paulo Gonet tem que continuar como PGR. E tem que continuar como PGR porque um PGR que não esteja encalacrado com os Estados Unidos, ele mesmo indicado por Lula, ele pode vir a entrar com uma revisão criminal dos casos do 8 de janeiro. E como o prazo prescricional da revisão criminal é de 2 anos da descoberta dos fatos novos, e os fatos novos já são muito conhecidos, quer dizer, imparcialidade do Moraes, quer dizer, falta de direito de ampla defesa, um monte de coisa. Então, se o PGR atual sai, que é o Gonet, se o PGR sai, que é o Gonet, e entra outro, pode ser que entre com uma revisão criminal, mesmo que não ganhe, é uma vergonha, que é o PGR pedindo revisão criminal e acusando o anterior. Portanto, só resta o Bessias para ir para a STF. Eu vou parar por aqui porque eu estou atrapalhando a audiência. Atrapalhando? Por quê? Atrapalhando a audiência? Por favor, Vossa Excelência. Imagina, quem sou eu? Bom, como você disse, é um jogo já de carta marcada. Evidentemente, o Jorge Messias está indo para lá para cumprir um papel, assim como cumpre hoje o Zanin, por mais que o Dilma desineligibilizado diga que não é meu amigo, foi meu advogado, trabalhou para mim e trabalhou tão bem que mereceu a vaga no STF. E como você mesmo, por 2 ou 3 oportunidades que a gente conversou, você falou, o Zanin, na verdade, é mais preparado que esses que estão aí já, né? O próprio Toffoli e o Jorge Messias que agora estão entrando. Eu vou deixar fora desse contexto aí o Flávio Dino, porque já ouvi, já li em vários lugares, Pavinato, e Geise e audiência, que ele pode deixar o STF para regressar à política. Então, eu ainda não consegui entender a estratégia, para onde ele iria, se de repente iria disputar de novo o governo lá no Maranhão para tentar... E os amigos estão incentivando, né? As pessoas Isso, próximas quem está ao redor dele ali, né? Os asseclas. E eu não sei se isso seria para blindar tudo que poderia vir a se saber no estado do Maranhão com a ausência dele, né? E de quem está lá hoje, ou se simplesmente é marcar território para que eles um dia voltem. Porque a grande verdade é que eles já estão enxergando a derrocada deles, e essa colocação do Messias lá, embora seja só cumprir tabela, porque o Barroso saiu, o que eles estão de olho e vão tentar forçar é a troca da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes. Porque aí garantiriam no longo prazo a maioria, sempre 6-5, com um risco só, o impeachment de Moraes. Aí esse jogo viraria para o próximo presidente. É aguardar. Tudo isso é movimentação de tabuleiro que a gente não consegue, pelo menos nesse momento eu não estou conseguindo ver o futuro da estratégia deles. Eu vou dizer aqui que o Gilmar Mendes ninguém aposenta antes do tempo. Eu também acho que não. Ninguém aposenta antes do tempo. Acho que o ponto da política, porque é isso que o STF tornou-se, né? Tornou-se político. O Pavinato e o Caivano já trouxeram para cá. O que eu acho que é interessante da gente pontuar dessa indicação do Messias é que seria oficialmente a corte contra a liberdade de expressão, especificamente nas redes sociais, de maneira muito mais intensa, porque dos grandes feitos do AGU é justamente falar contra as redes sociais, contra as big techs. Ele fala que um país continental, ele deu essa declaração no começo do ano dizendo que um país continental com mais de 200 milhões de habitantes não pode mais se conformar com a enorme dependência tecnológica que temos hoje. Então, quer dizer, para o Messias é um problema que a comunicação brasileira, que sempre foi o quarto poder desse país, agora finalmente seja democrática. Agora qualquer pessoa pode acessar a internet, qualquer pessoa pode acessar a informação, mas mais do que isso, qualquer pessoa pode falar na internet, pode criar os seus próprios canais e construir ali os seus grupos políticos de acordo com as suas familiaridades de ideias, as suas similaridades de ideias. Então seria ali oficialmente a corte contra rede social, tendo em vista aquele julgamento do Marco Civil que aconteceu alguns meses atrás, tendo em vista as próprias falas do Luiz Roberto Barroso nos últimos. Então a gente estaria trocando, né? O Barroso sempre falou não só sobre regulação das redes sociais, mas também sobre a inteligência artificial. Eles já estão trabalhando e estudando para censurar também a forma como a inteligência artificial vai trabalhar, vai funcionar. Então seria ali a coisa oficial. Certamente esse peso no Messias é importante para a corte, mas pior que isso. Isso estaria sinalizando aos Estados Unidos, que está de olho sim, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, que olha, eu não ligo para aquela primeira carta do Donald Trump, onde ele foi muito claro, ele deixa grafado que os ataques que o Brasil promoveu às empresas americanas de tecnologia. Isso. Então se eu estou pegando o Messias e dando a ele esse cargo dentro do STF, substituindo o Luiz Roberto Barroso, além de fazer uma sinalização dentro da corte, eu sinalizo para o mundo, sinalizo especificamente para os Estados Unidos, que eu não ligo para aquilo que o Donald Trump falou, que eu não ligo para nenhuma tentativa de acordo, para nenhuma tentativa ali de reunião, enfim, de zerar o conflito geopolítico. Ou seja, é mais um tom bélico, mais uma sinalização bélica que vem aí desse consórcio PT-STF. Aquela coisa de não ter uma sinalização positiva, sempre o contrário. Sempre de avançar um pouco mais. E eu vou pegar esses dois ganchos rapidamente, primeiro dessa sua fala e da fala anterior, a questão dos alunos, né? Quando você não tem alguém que pense por si só, que consiga fazer, né, uma conclusão, ter discernimento suficiente para perceber que o que o governo está te empurrando não é palatável, você tem essas pessoas para garantir que não só elas não pensem, como não tenham nenhuma alternativa para pesquisar, para fazer algo por sua própria conta. É realmente o comunismo implementado e ainda tem gente que
diz que isso é devaneio. A grande maioria dos militares não vai se sacrificar por Nicolás Maduro. E muitos desses militares vão baixar as armas e não vão obedecer aos seus superiores. Esses dias, ouvi um áudio de um general conversando com seus subordinados. E, nesse áudio, o general dizia: aqui não vai acontecer nada. Ele dizia que os americanos não vão se atrever porque isso teria um custo muito alto para Donald Trump. No final, nós vamos conseguir resistir e nada vai acontecer. E no fim das contas, eles vão levar os navios embora e Nicolás Maduro vai continuar no poder, porque já existem conversas com o governo dos Estados Unidos. Ele é claramente um dos que estão convencidos e que já tomou as devidas precauções. E já tirou sua família do país. Enquanto eles mantêm suas famílias protegidas, seus aviões prontos e seus barquinhos prontos para fugir, e só alguns, e isso também é importante dizer, estão dispostos a se sacrificar. São aqueles militares que estão envolvidos com o narcotráfico, porque esses sabem que a única opção que têm é se imolar, resistir ou lutar, porque não tem outra escolha. De fato, Carlos, eu tenho informações de que o Hospital de Clínicas Caracas tem um andar inteiro habilitado, e nesse andar, além dos quartos, há alguns que foram desocupados e estão adaptados como escritórios, onde de fato, às vezes ficam tanto Nicolás Maduro, Silvia Flores, Jorge Rodrigues, Delcy Rodrigues, ou seja, o grupo, a equipe de Nicolás Maduro, mas não Deusdado, porque você sabe que eles se mostram em público muito amigos, mas na verdade são mais inimigos do que Tony Yardley. A questão é que sim, de fato, eu recebi informações de que lá existe um local, inclusive esses dias mencionei algo no meu programa, e é porque no Hospital de Clínicas está sendo utilizado, porque é um pouco o estilo de que se supõe que nenhum hospital ou nenhuma instalação médico-assistencial deve ser, obviamente, alvo de ataque ou de suspeita, porque se supõe que, ao contrário, são locais para atendimento. Mas, neste caso, o regime venezuelano, muito ao estilo do que já foi utilizado por outros, inclusive grupos terroristas que usam essas instalações para tentar se proteger, também utilizou esse centro médico. Bem, agora que você está falando da palavra terrorista, na próxima segunda-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos marcou como a data em que o chamado Cartel dos Sóis, que já havia sido classificado como organização terrorista, mas pelo Departamento do Tesouro, que gerou sanções financeiras agora, a partir de segunda-feira, se tornaria uma organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado e que possui outras características, pois é, por assim dizer, passível de processo, captura e até mesmo neutralização. Como o mundo militar pode estar encarando tudo isso neste momento? Porque sabemos que o mundo militar está dividido entre o grupo acompanhante ao Cartel dos Sóis e a ditadura venezuelana e um grande contingente de militares dos quais sabemos como votaram nas eleições de 28 de julho de 2024. Veja que interessante isso, porque há várias questões. Uma delas é, o que o alto comando militar enxerga? Bem, o alto comando militar, que obviamente tem maior clareza sobre o que está acontecendo, é quem está acionando seus alertas, é quem está prevendo e é quem antecipa. O que fazer diante de uma situação que exija fugir ou se proteger? O fato é que esse alto comando militar e aqueles oficiais mais comprometidos são os que, por terem clareza do que está acontecendo com esse tema e com o que pode acontecer depois, demonstraram maior preocupação, maior alerta. Mas sabe o que é interessante? Esses dias, ouvi um áudio de um general conversando com seus subordinados. E, nesse áudio, o general dizia: aqui não vai acontecer nada, aqui não vai se passar nada. Vou usar as mesmas palavras que ele usou no áudio. Ele dizia que os americanos não vão se atrever porque isso teria um custo muito alto para Donald Trump. No final, nós vamos conseguir resistir e nada vai acontecer. E no fim das contas, eles vão levar os navios embora e Nicolás Maduro vai continuar no poder, porque já existem conversas com o governo dos Estados Unidos. E sabe o que me surpreende? Me surpreende que esse oficial diga isso, especialmente neste momento, quando ele está realmente convencido de que não é assim. Ou seja, ele é claramente um dos que estão convencidos e que já tomou as devidas precauções. E já tirou sua família do país. Sim, então claro, o que acontece? Enquanto, por exemplo, pessoas como Carmen Meléndez mandam sua família para o Vaticano e acabam voltando sozinhas, deixando a família na Europa, você pensa, por que ela não leva a família junto? Por que não leva a família? Bom, porque está tentando convencer seus subordinados de que não está acontecendo nada, de que nada vai acontecer, de que sirvam como carne de canhão, enquanto eles mantêm suas famílias protegidas, seus aviões prontos e seus barquinhos prontos para fugir. E só alguns, e isso também é importante dizer, estão dispostos a se sacrificar. Agora, Sebastiana, você se adiantou justamente ao que seria minha próxima pergunta, porque você sabe que desde que começou esse tema do deslocamento, que nos leva à última semana de agosto e ao ataque à primeira lancha, que foi em 2 de setembro, houve de tudo. Pessoas muito sérias que analisam e verificam os possíveis cenários e pessoas que especulam. Mas no meio de tudo isso, nos últimos dias, tem havido muita informação sobre grupos militares. Ou grupos de militares estariam colocando suas famílias em segurança, inclusive com o aval de Vladimir Padrino. Isso é assim? Claro, o problema é que esses são militares com privilégios, ok? Não é que qualquer um pode fazer isso, porque, além disso, nem todo mundo tem passaporte também. É assim, é preciso dinheiro para sair. E, claro, muito menos entendido. Então, isso é só para o grupo. A outra coisa que é importante são aqueles militares que estão envolvidos com o narcotráfico, porque esses sabem que a única opção que têm é se imolar, resistir ou lutar, porque não tem outra escolha. Ou então construir pontes com os Estados Unidos para tentar chegar a um acordo e, digamos, melhorar sua situação. Mas uma coisa que é muito interessante, Carlos, que quero te dizer e dizer à audiência. Veja, a grande maioria dos militares não vai se sacrificar por Nicolás Maduro. E muitos desses militares vão baixar as armas e não vão obedecer aos seus superiores. E sabe por que isso é fundamental? Porque eu acho que nós tivemos uma força armada desmoralizada.
atingida do ponto de vista econômico e por aí vai. Mas sempre existia aquele fio de que, bom, o problema é se colocar na posição de ser um golpista ou um insubordinado. Isso acabou, Carlos, quando no dia 28 de julho, Nicolás Maduro comete uma fraude. Porque então, se há algo de que está convencida essa grande maioria das Forças Armadas que alguma vez teve dúvidas, é que Nicolás Maduro não ganhou as eleições. Ou seja, que Nicolás Maduro não é apenas um presidente ilegal e ilegítimo da Venezuela, mas também não é o comandante em chefe das Forças Armadas. E isso para um militar comum, para aquele militar que está ali na instituição porque quer estar e porque está convencido de que as Forças Armadas são uma instituição a qual ele quer pertencer, pois ele sabe que não tem comandante em chefe, e ao não ter chefe nem comandante em chefe, não vai defender nenhuma revolução, e muito menos aquela camarilha no poder.